Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, ok? E se você quiser ajudar financeiramente o canal, apoiar o quanto puder, quando quiser, tá? Você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Estamos falando do protocolo gnóstico, né? Protocolo gnóstico. E ao contrário do que muita gente imagina, que os gnósticos eram extremamente pessimistas, né? Com relação à matéria, etc, etc, aquela converseira toda, né? Que sempre a gente ouve, não é? Então, houve no grupo um questionamento que é muito comum as pessoas fazerem quando a gente faz uma análise de uma gnose, diríamos assim, uma gnose ufológica, né? Que é explicar os textos gnósticos a partir de outros documentos históricos que ninguém pode mais esconder que existem, né? Então, perguntaram, bem, o El, o Deus ali das regiões cananitas, dos cananitas, né? Mais precisamente ali da área proto-árabe, né? Que foi entronizado em Israel como Deus e tudo mais, ele era um Elohim, ok? Se ele era se Javé, que é um Deus proto-árabe, é filho de El, tá? Então, vamos seguir um raciocínio lógico, tá? Vamos lá. Anu, ou An, era pai de quem? Dos Anunnaki. Correto? Correto. El era o pai de quem? Dos Elohim. Segundo alguns escritos, ele teve 70 filhos. Tá? Preste bem atenção nisso. Tá? Urano era o pai dos Teóis. Ok? Pai dos Teóis. Qual seria a equivalência para El, Anu e Urano? Perguntaram lá no nosso grupo do WhatsApp. Seria o Uno? Seria o Uno? Bem, se você tomar como medida dizer que é o Uno, então você vai dizer que o Uno é, por analogia, você vai dizer que o Uno é o pai do Javé, certo? E, portanto, Javé seria um Aion, ok? Se você tomar por pé isso aí, esta visão, né? Vamos lembrar que a maioria dessas crenças eram patriarcais. Tá? Portanto, os deuses eram todos masculinos, não existia deus feminino no meio dessa história. Vocês podem ver que desde lá da Suméria até passando por todas aquelas Acádia, Assíria, Babilônia, Egito, etc., todas tinham deuses patriarcais, cuja supremacia era, em última análise, o Deus que era o homem, a cabeça, era o macho, masculino. Então, você toma como base. Por que nós temos crenças hoje em cuja a misoginia é altamente divulgada?
de que mulher, lugar de mulher em casa, lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher não sei aonde. Onde vocês acham que provém essas ideias? Certo? Então, quando você olha, né, eu posso até vir aqui no quadro, espero que dê para a gente escrever, se essa nossa garotinha não se mexer aí, feito maluca, desvairida, né? Aqui tem um questionamento, mas isso eu vou deixar para daqui a pouco, tá? Então, tá? Ou Anu, como era chamado, era pai de quem? Dos Anunnaki, tá? Eu acho engraçado que tem gente que acha que isso aqui não tem nada a ver, tá? Aí você vai um pouquinho ali nas regiões onde surgiu, El era pai dos Elohim, ok? Basta você pegar os escritos ugaríticos, você vai descobrir que o El era o Deus de Israel e não Javé, tá? Você pega Urano, ele era pai dos Teoi. Teoi quer dizer dos deuses, tá? Se você pegar aqui, bem, aí chegamos a essa conclusão, ok? Então, se os Elohim são os mesmos Anunnaki, são os mesmos Teoi, ok? E eu digo no meu canal que eles são os mesmos arcontes, então quem seria o criador aqui? Tá? Quem seria o equivalente a An é o Urano? Seria o quê? Seria a Sofia, e não o Javé, e não o Yaldabaoth. Sabe por quê? Porque ela seria a mãe dos arcontes. Muito simples. Mas calma, relaxa. Tá? Ela seria a mãe dos arcontes, porque ao gerar o demiurgo, tá? Indiretamente, quem criou os arcontes? Foi o demiurgo que criou os arcontes, mas indiretamente ela criou, ela emanou ele aqui. Ok? Esse seria o equivalente. Tá? O Uno seria uma outra completamente coisa, porque seria o pai dos Aeões. Tá? Pai dos Aeões. Certo? Ok? Então aqui vale lembrar, arconte, eu vou botar bem aqui, Aeon inferior. Seria uma espécie de Aeon inferior. Ora, se o Uno, tá? Quem gerou a Sofia? O quê? Indiretamente, o Uno. Porque as emanações, tá? Era, enquanto o Uno emanou 1, esse aqui emanou quanto? 2, tá? Certo? Aí esses dois aqui emanaram o quê? Mais 2. E assim sucessivamente. O que eu estou tentando explicar é que na categoria, esse C aqui, tá? Ela não pode ser considerada má, certo? Porque equiparar, tá? Urano, El, An, tá? É perfeitamente possível, ok? Mas de repente você diz assim, bem, mas a gente poderia fazer, né, atenuar isso aí, tá? E colocar aqui, em vez de Sofia, tá? Você poderia dizer, mas nós poderíamos colocar aqui o Uno, né? Tá? Vou colocar aqui o Uno. Então, Urano seria o equivalente ao Uno, pai dos Aeões, ok?
Mas, ora, se o Robson está dizendo que os Anunnaki, os Elohim, os Teoi, são os mesmos seres, tá? São os mesmos seres, e, portanto, eles seriam os mesmos arcontes, porque o nome quer dizer governante, ok? Certo? Você poderia dizer, então, os aeões seriam arcontes? Vamos lembrar que quem não entende da questão da gnose, as pessoas ficam, não tem como. Tá? Vamos lembrar que os aeões foram gerados por ele, ok? Emanados por ele. Ele emanou o primeiro ser, que era o chamado Bitos, tá? Que foi chamado de, tá? Propator, ok? E foi chamado de Proargue, ok? Então, ele foi chamado de vários nomes, tá? Depois, este ser aqui emanou a Sige, ok? Que é a mesma Barbelô em outros escritos. Ela recebe vários nomes. Pronoia, ok? Certo? Estes dois, por sua vez, geraram quem? Tá? O autogênio, ou autogerado, o Cristo, o Logos. Ele recebe vários nomes em diversas coisas. Então você vê que a partir desta tríade, para alguns, para outros é uma tétrade, tá? É uma tétrade, que é um quarteto. Vieram os outros aeões, tá? Foram sendo gerados, até chegar a Sofia, ok? A Sofia que, ao cair, gerou o Demiurgo, correto? Ok? Gerou o Demiurgo, e por sua vez gerou os arcontes. Em última análise, gente, os arcontes são, não dá mais para escrever aqui, seriam aeões inferiores, ok? Certo? Se você fizer todo esse panorama aqui, e ao chamar os arcontes destes mesmos seres, tá? Nós estamos dizendo, em última análise, que este ser aqui acabou sendo o responsável por estas figuras aqui, quando na verdade não o é, tá? Que é muito simples. Quando você olha a teogonia gnóstica, você vai perceber que os aeons foram todos criados em perfeita liberdade. Tanto é que Sofia vai ter a liberdade de fazer as suas escolhas ao gerar os arcontes. Por isso que a gente fala que o equivalente a esses seres aqui, o equivalente seria a Sofia, e não o Uno. Porque mesmo os Anunnaki, nos escritos dele, eles reconhecem que eles têm outros deuses acima deles, tá? Os Anunnaki, em seus escritos, eles dizem que existe um superior a eles, um Deus superior. Então você não pode atribuir esse visionamento, porque as pessoas, por não acharem, mas eu não acho lógica essa comparação de que tal, e a Sofia seria a Sofia o equivalente, porque aí nós estaríamos dizendo que a Sofia é uma... Bem, vamos lá. Vamos pegar os Anunnaki. Todos os Anunnaki eram ruins? Provavelmente não. Pelo que se lê
nos documentos sumero-acadianos, né, nas tabuletas sumero-acadianas, você vai ver que o Enki é destacadamente um deus preocupado com a humanidade. Ele é cientista, ele é, ele é uma Sofia da vida, tá? Certo? É uma Sofia da vida. Então a intenção dele era o melhor para a humanidade. A coisa não saiu do jeito que ele queria, por quê? Porque ele tinha um irmão, meio-irmão chamado Enlil, tá? Que era terrivelmente ruim. Ok? Terrivelmente ruim. Então, você não vai... os clãs Anunnaki, eles se diferenciavam uns dos outros. Eles viveram em guerra entre eles próprios. Enlil com Enki, depois o Marduk, e tal. O Marduk quis se impor como soberano, é ele que possivelmente vai ser depois descrito como o anjo caído do céu, porque ele veio lá de Marte, segundo os Cíntiga, né? Desceu junto com os Igigis, 200 Igigis para a Terra, para casarem, para ter acasalamento com mulheres e etc. Tá? Então, nem todos os Anunnaki eram mal, assim como nem todos os Elohim eram mal. Tá? Certo? Assim como você pode dizer assim, nem todos os humanos são ruins. Tá? Ok? Então, é preciso a gente ter uma certa noção, porque as pessoas gostam de separar. Melhor maneira de fazer para as pessoas, elas dizem, não, vamos separar as coisas. Então, os Anunnaki tinham dois que se diferenciavam. O Enlil, que era o Namu, e o Enki, tá? Que era chamado também de Ea. Ok? Certo? Vamos lá. Eu estou fazendo aqui toda uma análise para vocês perceberem que não tem nada de difícil na compreensão disso. É porque nós fomos muito acostumados a que as pessoas dissessem para nós que eles são grupos diferentes, são raças diferentes, não sei o que quando na verdade não é. Tá? E aí, dos Elohim vai se destacar dois, tá? Também. O Javé e um ser chamado Adon. Segundo Lawrence Gardner, vai ter uma diferença sistemática entre essas duas pessoas. Tá? Aqui entre os teoi, os deuses gregos, tá? Tem um destaque especial para o Cronos. Tá? Cronos, ou como a gente pode chamar também, ele é conhecido como Saturno. Tá ok? Certo? Cronos, né? Que também vai ser considerado filho de Zeus, etc. e tal, né? E tinha essa prerrogativa, né? Certo? Então você vai ver que aqui no caso dos arcontes, vou botar bem aqui, tinha dois que se diferenciavam, tá? O Yaldabaoth, tá? Ok? O Yaldabaoth, daqui a pouco eu corrijo isso aí, e o chamado Abraxás. Ok? Então você vai ver que vai ter uma oposiçãozinha entre eles, né? E que ele vai se sobrepor, né? Vocês verão depois, né? Que ele vai se sobrepor. O Abraxás vai fazer uma oposição ao Yaldabaoth sobre a orientação da Sofia. Ok? Então, dizer que os Elohim não tem nada especificamente a ver com
os Anunnaki nem com os Arcontes é desconhecer profundamente o contexto histórico em que se escreveu os escritos gnósticos. A quem eles estavam chamando de Arcontes? Eles estavam chamando a uns seres que eram governantes. A palavra Arconte vem também do sentido de arquê, os primeiros governantes. Eles equivaleriam ao que nós poderíamos chamar de arcanjos. Tá? Portanto, algumas pessoas ficam assim preocupadas. Bem, se os Anunnaki diziam que tinha seres superiores a eles, e devia ter, né? Porque você tem que analisar uma teodiceia bastante ampla, porque se você restringir as coisas, você corre o risco de simplesmente fechar as portas para as possibilidades existentes. Né? Então, quando você pega Jesus do ponto de vista gnóstico, ele é chamado de um aeon. Ele é considerado um aeon. Tá? O Cristo, tá? Certo? Quando você pega ele do ponto de vista bíblico, Jesus ele é um Benei Elohim, um filho de Elohim, ou um Elohim, se assim quiserem chamar. Mas aí você está dizendo que se Jesus é um Elohim, um Benei Elohim, ele equivaleria a um arconte? Não, ele equivaleria a um aeon. O arconte é um aeon inferior. Tá? Se você puder entender desse jeito, entenda. Porque os arcontes fazem um trabalho completamente sujo, tá? Diferentemente tá? Do que se pode dizer dos outros seres, ok? Certo? Então, eu acho que o mais lícito, o mais correto, é a gente fazer essa análise. Quando você pega Jesus ali nos evangelhos canônicos, está claramente mostrado que ele não era filho de Javé. Portanto, ele não poderia, se Javé era um Elohim, ele não poderia ser filho de um Elohim. Então, provavelmente Jesus era um Elohim e não um Benei Elohim. Por quê? Porque ele não era filho de um Elohim, ele é filho de El. Tá? Então, Jesus seria, em primeira análise, um Anunnaki, porque equivale a um Elohim, e seria um Theoi, tá? Certo? Um semideus, tá? Ok? Essa análise, gente, é tão clara e evidente de se fazer. Ok? Se você pegar toda a simbologia de Jesus, todos que estão nos evangelhos canônicos, se você pegar, você vai nitidamente perceber que ele tem uma relação simbológica com Enki. Tá? Então, quando ele é chamado de filho de Elion, Ra-Elion, quem é Ra-Elion? Ra-Elion era o El-Elion, o Deus de Melquisedeque. E Jesus vai ser chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E alguns dizem que Melquisedeque seria também um Elohim. Tá? Então Jesus não é filho de Javé, ele é filho de El-Elion, completamente diferente. Tá? Então, se você fizer a relação com o Uno, ele seria filho do Uno.
Tá? Se você fazer uma relação com os Elohim, ele é filho de El. Tá? Se fazer uma relação com os Anunnaki, ele é filho de Anu. Ok? Ele só não pode ser considerado filho de Sofia. Ok? Por que ele não poderia ser considerado filho de Sofia? Porque ele, na verdade, para os gnósticos, Cristo era a contraparte de Sofia. Tá? Para algumas escolas. Outras escolas, como Valentim, dizia que a contraparte de Sofia era o Teletos. Isso aí eu já mostrei vários aspectos disso aqui. Tá? Então, às vezes, o grande problema das pessoas é que elas têm crenças limitantes e impedem elas de ver alguma coisa. Quer ver? Você quer ver um choque? É se dizer que Jesus Cristo provavelmente teria sido o Enki. Ou, tá? Uma descendência de Enki. Pura e simplesmente por quê? Gente, basta pegar os símbolos de Enki. Água, peixe, a sabedoria, a serpente, não sei o que. Você verá todas essas características implícitas em Jesus. Tá? Justino de Roma, para defender Jesus, disse a Antonino Pio, imperador, que Jesus não era diferente dos filhos de Zeus. Tá? Porque depois suplantaram o Urano, por qual motivo ninguém ainda sabe, mas de uma certa forma tiraram o Urano do cenário lá na Grécia e colocaram um tal de Zeus. Ok? Ele passou a ser o Deus soberano. Basta você estudar mitologias comparadas. Simples. Você vai entender perfeitamente a relação que há com isso aí. Tá? Então não vai esperar que tudo fosse claramente demonstrado ao longo da história. Nunca foi, nunca será. Porque eles têm a clareza de esconder as coisas. Tá? Então nós sabemos que Urano é o pai dos deuses. Mas ele foi desbancado por quem? Por Cronos. Cronos é quem? Saturno. Saturno é quem? Javé. Javé é quem? Yaldabaoth. Yaldabaoth é quem? Enlil. Enlil é quem? Alá. Alá é quem? É Brahma. Eu não sei de onde as pessoas acham que com certeza essas figuras são completamente opostas uma das outras. Tem gente que questiona o meu raciocínio, mas também não sabe explicar outro. Pergunte para eles se eles sabem explicar outra forma. Não, eles preferem estudar Anunnaki, Elohim, Teoi, para cá, para tentar implantar na cabeça da gente que esses seres eram totalmente grupos diferentes de seres. Outra coisa, esses seres, na minha humilde concepção, nunca vieram do espaço e nunca vieram de outro planeta qualquer. Isso é a pior mentira que já inventaram na face da Terra. Tá? É a pior mentira que já inventaram. Esses seres são seres que eu denomino sempre de supra-humanos. Supra porque quer dizer, eles tinham capacidades além tinham poderes além dos seres humanos, portanto eles... Né? E hoje as pesquisas também em relação aos Anunnaki têm mostrado que eles não a tradução os que vieram do céu à terra. O fato de alguma coisa vir do céu quer dizer que veio de outro planeta? Avião vem do céu, desce do céu também.
e por isso é de outro planeta, não. Isso é uma interpretação puramente absurda. Dizer que os Anunnaki são uma civilização, que estamos lá no planeta Nibiru, que vai passar aqui e vai não sei o que e tal. Respeito a quem pensa assim. Mas o Christian O'Brien, que também fez traduções da tabuleta sumeriana, escreveu um livro chamado O Gênio de Poucos, ele vai dizer que a coisa não é bem por aí, né? Ele vai dizer assim, ó, a coisa não dá para ser assim. Não dá para levar nesses termos. Inclusive, ele diz que a probabilidade é que o nome Anunnaki ou Ananage, alguns traduzem assim, se você quer saber, né? Eles provavelmente tenham vindo das terras altas. Veja bem, ele está dizendo, eles vieram das terras altas para as terras baixas. Que a terra alta provavelmente habitavam regiões montanhosas altíssimas. Veja que a palavra Nibiru ou Nebero, tá? Aí você vê o nome Sumérios, os Sumérios, tem a ver com uma outra coisa, né? O monte existia um monte no centro da Terra, que ficaria naquela ilha, interessante, né? Que tem o filme Ghost, tem muito a ver com isso, né? Terminei de assistir ontem e tinha muito a ver, porque no centro da ilha tinha um campo eletromagnético. E era isso que o monstro, né, o John Locke, a fumaça negra que assumiu o corpo de... que eles eram dois irmãos. Quando você recorre à história, tinham dois irmãos, o Jacob e um outro, tá? Então, o Jacob acabou matando o irmão dele, porque um era tentar salvar a ilha, o outro tentava prejudicar a ilha. E aí a questão é esta, entendeu? Ok? E aí, no final, esse ser, que era chamado de monstro, na figura de John Locke, tenta destruir a ilha, afundar a ilha, porque ele não quer mais ficar preso na ilha. Ele está preso na ilha, junto com todo mundo. Esse é o X da questão. Né? Você imagina o seguinte, tá? Então, esses seres, o Monte Sumeru, tá? Você vê que tem uma relação muito próxima com o nome sumério, porque esse nome sumério foi dado pelos Anunnaki a esse pessoal que eles fizeram de cobaia lá, de escravo, tá? E não é porque não tinha outros humanos na Terra, tinha outros, mas eles resolveram ir lá, pegar esse grupo lá, tá? E provavelmente eles desceram desse monte, tá? Lá na região norte, no Polo Norte, que tem, engraçado que tem uma ilhota dividida por parece 4 rios, né? E no centro tem esse polo magnético, né? Que é esse monte, né? Que alguns chamam de Sumero, né? Outros denominam Monte Meru, né? Sumeru, Meru, tá? Supostamente também seria o lugar aonde os anjos de Enoque teriam descido e feito pacto, né, para ajudar a humanidade, ensinando tudo o que eles precisavam saber. Então eles tiveram relações com as humanas, não qualquer humanas, mas as humanas descendentes adâmicas, tá? Por isso que quando eu digo que disserem para você que todo mundo é igual, é uma mentira.
estão tentando implantar uma mentira, que não é. Os grupos sanguíneos são diferentes, tá? E toda a história da humanidade está centrada em mentiras. Então, provavelmente, os Anunnaki, esses seres que foram chamados depois de Elohim, que foram chamados depois de Teoi, esses seres vieram dessas regiões altas e vieram, tá? Segundo algumas tradições, eles desceram do Monte Meru. Ok? Então, é muito lógico entender que Jesus, tá? E se você chamar Jesus de um Aeon, indiretamente você está dizendo que Jesus é o que o Justino emplacou, falando ao imperador Antonino Pio, dizendo, olha, não sei porque vocês estão perseguindo, não é porque o nosso é igual ao de vocês. O que é que você quer mais do que isso? Um pai da igreja, Justino de Roma, está dizendo, justificando a crença em Jesus, dizendo que Jesus era semelhante a um filho de Zeus. Portanto, ele era um semideus. Ele era um Elohim. E vamos entender também que existiam classes divinas. Os Anunnaki, por exemplo, acima de Anu existiram os deuses primordiais. Tá? Tiamat e etc. Ok? Depois vinham os Anunnaki, que tinha a Inanna, o Enlil, o Enki, Nigizida, Marduk, etc. Tá? E tinha uma terceira classe que eram os Zigigues. Ok? Os Elohim tinham os deuses superiores, tá? Tipo El, tá? Tinha os Elohim e tinha os Benei Elohim, os Benai Elohim, que eram os filhos dos Elohim. O termo Elohim pode ser traduzido como deuses poderosos ou brilhantes. Ok? Então, Urano era pai dos deuses e ele tinha vários filhos que eram chamados de Teós. Então, se você for procurar adaptar onde Jesus se encaixa em tudo isso aí, é perfeitamente notável. Então, não adianta as pessoas que darem chilique quando se diz que Jesus provavelmente seria um Anunnaki, provavelmente seria um Elohim, provavelmente seria um Aeon. Então, o que você está... Ele é um Teoi, porque é isso que o Justino vai defender. Então, separar as coisas não é muito prudente, porque você tira do contexto os gnósticos e começa a achar que os gnósticos estavam vivendo num mundo de fantasia, de metafísica, que estavam falando ali unicamente de metafísica, e que, sabe, daquele espiritualismo etéreo, oh, nossa, aquela coisa assim, né? Tá, se você não entendeu, meu amigo, peça para mim, eu quero entrar num grupo de Zap e eu vou lá explicar algumas coisas. Tá? Mas é lógico que o que eu falo aqui, você não... a gente tem que acreditar. Não, isso aqui não é questão de crença, isso aqui é questão de estudo. Crença você vai desenvolver sozinho na sua casa, no que você acredita ou não. E é um problema de fórum íntimo seu. Tá? Eu não discuto crença aqui. Eu discuto lógica, raciocínio. Tá? Eu discuto gnose de uma outra perspectiva, e não na perspectiva de um monte de gente que por aí fica falando todo tempo de extraterrestre, ufologia, tá? É por aí o caminho, tá, gente? Respeito quem faça isso, porque cada um é cada um faz o que quiser.
Depois cada um responde pelo que pensa, fala e acabou-se. Eu sou responsável pelo que falo, ok? Beleza. Mas eu não sou responsável pelo que você sente. Isso é um problema seu. Ah, eu interpretei assim. Isso também é problema seu, porque interpretação é questões subjetivas. O que você interpreta ou não interpreta, isso é uma coisa que eu não posso impedir. Se você interpreta errado, eu vou fazer o quê? Certo? Então, quando eu falei da série Lost, eu mostrei para você, né? Que o que o Fumacento queria fazer era sair da ilha. Se ele sai da ilha, ele ia se sentir livre, né? Então ele tomou uma forma do corporal do John Locke, e aí, meu parceiro, ele queria detonar a ilha. Então vamos lembrar, esses seres estão aprisionados aqui na Terra. Eles são seres supra-humanos, tá? Eles estão aprisionados aqui. E aí, depois eu vou falar uma outra coisa, mas bora primeiro aqui. Depois eu vou entrar numa polêmica aí, que eu sei que tem gente aí que vai capaz de hoje dar um ataque de pelanca e eu não vou mais assistir esse canal, porque esse canal, pensei que esse canal era de extrema direita, mas não é. Não, esse canal nem é de extrema direita nem de extrema esquerda. Aqui extremismo só se tem algum pessoa debilóide que ainda acredita que extremismo resolve alguma coisa. Tá? Então, aqui, olha, eu coloquei uma questão seguinte. Nosso mundo é uma prisão. Para quem? A primeira resposta que vem à nossa mentalidade, e é aquela que os gnósticos colocam, deixa eu ver onde eu coloquei aqui a minha canetinha, tá? Os gnósticos colocam que isso aqui é uma prisão para as centelhas divinas, não é não? Certo? Correto. Ok? Mas também você tem que se perguntar, ela é também a prisão do demiurgo, gente. Tá? E não só dele. A Sofia também, apesar de estar num campo aqui, ó, tá? Ela não voltou para o pleroma. Então, há uma parte da Sofia que caiu aqui na nossa realidade que se chama Arcamote. Está bem aqui, ó. Ok? E o Demiurgo e o Aldabaoth está aqui, que é filho dela. Então, ele está aqui. Ele também está preso dentro. Então, nosso mundo é uma prisão para quem ou para o quê? Ela é uma prisão também para reter ele. Por isso, tá? Veja que quando você pega o mapa dos ofitas, você vai verificar que bem aqui, Saturno, acima dele está lá o Leviatã, que é a contenção para evitar não só que as centelhas divinas voltem para o problema, mas que esse ser daqui saia da ilha. Que é o que ele está tentando fazer. E essa tentativa já vem há muito tempo. Desculpa, tá? Eu quero mostrar isso aqui logo, coisa aqui. Vou mostrar aqui, né? Vamos pegar aqui, eu quero mostrar bem aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa aqui, vem aqui, tio Robson. Aqui, ó. Você tá vendo? Ó? O Saturno tá bem aqui, ok? Ó. Saturno. Olha onde fica a serpente. Fica logo acima. Como eles só sabiam da existência de 7 planetas e não de que tinha para cá Urano e etc e tal, e não tinham ainda esse conhecimento, em todo caso,
os judeus por muito tempo alimentaram a ideia de que existia exatamente 7 céus, ou 7 camadas, né? Ou 7 esferas, películas energéticas, né? Ok? Certo? Depois alguns começaram a crer na existência de 10 céus. Outros acabaram acreditando na existência de 3 céus. Tá ok? Então isso era uma questão lá interna dele, mas os gnósticos parece, não todos, mas a maioria das escolas gnósticas acreditavam nessa crença da existência porque o número tinha uma grande importância, tá, gente? Também tinha, né? Eles eram pitagóricos, então tinham essa crença também, né? Então aqui, né, era o paraíso, era uma região intermediária entre o mundo da matéria e aqui, ó, o pleroma, né? Certo? Então vocês gente, isso aqui está contendo não só as centelhas divinas, mas está contendo também a saída desse ser aqui, do Urano, do Saturno, do Javé, do Demiurgo e dos Arcontes, porque eles estão presos ao mundo da matéria. Então, se você acredita no nosso sistema solar, na existência do nosso sistema solar, exatamente, eles estão presos, e John Lambilate vai dizer o quê? Que esses seres surgiram antes da nossa Terra, mas não antes do sistema solar. Eles surgiram junto com o sistema solar. Se é que você acredita no sistema solar. Eu prefiro acreditar no sistema Terra. Tá? Uma cosmologia bem diferente, que está mais próxima do que os gnósticos acreditavam também, porque eles tinham a visão ptolomaica aristotélica do cosmos. Tá? Então, o Leviatã não está só contendo a saída né? Eles estão contendo também a saída. Por isso que algumas pessoas aí no YouTube chamam esses seres de inorgânicos, tá? Inorgânicos queria dizer assim, eles não são que quer dizer assim, não são biológicos. Então eles seriam uma espécie de deixa eu corrigir aqui, gente, só um pouquinho aqui. Eles seriam uma espécie de não, como é que chamaríamos? Em tese, uma palavrinha que a gente pudesse dizer, seres sintéticos. Tá? Mas, pelo que a gente começa a observar, esses seres não são inorgânicos, não. Eles são pré-biológicos. Tanto é que esses seres, gente, serão os mesmos que as civilizações vão descrever como Jins, Shedins, Devas, elementais, Daimons, tá? É simples. Você também vai fazer a busca, você vai descobrir que esses seres tinham poderes muito parecidos com desses seres. Então, portanto, nós não estamos falando de seres que, né? O que nós podemos acreditar é que esses seres estão dentro de uma densidade, uma frequência diferente daquilo que nós humanos temos. Mas mesmo assim, se você observar, quando você vê a série Feria da Netflix, você descobre que os Arcontes, que lá vai ser chamado de Decta, né? Ele precisa de um corpo para estar presente. Quando ele passa muito tempo fora do corpo de alguém, ele morre. Porque os Jins morrem, os Elohim morrem, os Daimones morrem, esses seres todos morrem. A própria Bíblia se encarrega de dizer que eles morrem. Ser um semideus ou ter o título de Deus não significa que não possa morrer. Aqui que está o X da questão.
Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que está por aí, né? O que está rondando por aí, né? Isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso mesmo. Nós devemos ter bastante cuidado com isso. Porque hoje, com essa onda de uma ufologia que não é muito científica, mas muito ligada ao esoterismo, é muito perigoso a gente observar, né, que as pessoas estão se equivocando com relação a várias situações. E eu vou mostrar aqui uma coisa que esses dias tem dado polêmica, tá? Mas eu vou mostrar, e se alguém achar, eu vou mostrar muito rapidamente, porque aqui, senão daqui depois derrubam o coisa, né? Ó, isso aqui, ó. Tá? Vocês viram, né? Robson, tio Robson, esse cidadão fez ou não fez o gesto do nazi-face? Porque o fascismo, lá na Alemanha era chamado de nazi, tá? O cidadão fez ou não fez? Fez. Basta ver que esse vídeo aí é muito rápido, mas dá para comparar o que era que o outro fazia e como ele fazia, e ele fez a mesma cena. Gente, ninguém tem dúvida nisso. O que está surgindo no mundo se chama um nazi-esoterismo. A maioria desses nazis e fascistas são esotéricos, como o homem do bigodinho. Tá? O homem do bigodinho foi financiado pelos sionistas. Você não vai entender isso, não, porque também não vai ser o tema desse vídeo. Eu vou deixar para um próximo vídeo, eu vou falar sobre isso hoje ainda, tá? Sobre esta situação. Porque não foi só ele que fez. O Stephen Bannon também fez. Saudando o Partido Alternativa para a Alemanha numa reunião, fiquem de pé, e ele fez a saudação. Gente, tudo isso está lá dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque isto está sendo financiado por gente muito poderosa. Está sendo financiado por ocultistas, inclusive aqui no Brasil. Nos grupos de Telegram. Basta se infiltrar e entrar num grupo de Telegram e você vai descobrir que aquele pessoal lá tem células no Brasil nazi, fascistas, tá? Fazendo saudações que ele fez, tá? Se cumprimentando com estas saudações e achando que, nossa, quem financiou ele? Quem financiou ele foi os sionistas. Vocês sabem quem são os sionistas? Não sabe, né? Então, tio Robson, eu vou esperar seu vídeo. Espera. E eu vou mostrar para vocês que o que está em curso é uma mentira. Uma ilusão que está chegando ao Brasil, que está criando células de pessoas extremistas que, para destruir alguém, eles usam qualquer arma, inclusive destruir reputações. Tá? Quando alguém tem o que esconder. Como eu não tenho nada do que esconder, eles podem vir com gosto de gás, que eu vou também com gosto de gás. Quem está comigo é bem maior do que está com eles. Okay? Mas aguarde o vídeo que eu vou fazer sobre isso. Então, eu vou baixar aqui e vou falar aqui um pouquinho sobre isto. Né? Tá? Então, quando você... Né? Os materiais gnósticos, tá? Olha só o que nós vamos ler aqui. Tá? Os materiais gnósticos revelam um notável ensinamento do mistério que se relaciona intimamente com a natureza e os efeitos da intercessão crística. Quer dizer, o papel do Cristo
em relação não só aos humanos, mas à natureza como um todo. Tá? O John Lambilage é um ecognóstico, ecologista agnóstico. Tá? Certo? Então ele diz, tá? Os iniciados usaram um nome inventado de mesotes. Tá? Mesotes, meio, aquele que está no meio do caminho. Significa médio, meio, intermediário. Tá? O segundo tratado do Grande Sete diz que os humanos tornam-se incompletos na habilidade de interior por um código vivo, tá? Alcançando a união imaculada através do mesotes, o médium, tá? O mediador, o meio, tá? Porque essa palavra médium é mediador, não tem nada a ver com médium de kardecista, né? Não no sentido de alguém que incorpora alguma coisa, que o termo também quer dizer intermediário, tá? Por intermédio de Jesus. O texto copta fala o seguinte, mesotes inteis, o médium de Jesus, tá? Então, por meio, né? Ele é o mediador, o medianeiro. Então, os humanos e a natureza como um todo foram beneficiados por essa ação crística, por essa intermediação crística. E isso também só pode ser entendido à luz de uma dinâmica que nós podemos chamar de, vamos lá, como nós chamaríamos? Vamos chamar de algo como um campo morfogenético que Jesus acabou criando quando esteve aqui. Um campo informativo, uma ressonância mórfica. Tá? Então disse que algum processo na natureza humana, na composição genética da nossa espécie, era efetuado por meio de Jesus. Mas quem é Jesus, entendido em termos gnósticos? Então, aqui vamos dar uma parada para fazer a seguinte reflexão. Vamos lá, vamos voltar a um filme. Existe o filme Aproximação, que você já deve ter assistido. Bem no final do filme, o ser, que é um alto, aqueles magricelos altos, né? Que parece os Greys, mas um pouco maiores, ele pergunta assim, quem é essa pessoa? Aí a imagem é um holograma de Jesus. Aí o rapaz pergunta assim, mas por que você está procurando por Jesus? Ele disse, porque vocês têm algo dentro de vocês, prestem bem atenção no que está dizendo o filme, porque as pessoas não prestam atenção, assistem por assistir e depois já foi embora. Porque vocês têm algo dentro de vocês, como uma aura, como uma espécie de energia, que está ligado a ele, porque ele é o elo de todas as coisas. Estão entendendo? Eles estavam procurando Jesus porque eles queriam entender como é que ele desenvolveu esse papel. Ok? Então, quando os humanos chegaram na Terra, ora, os humanos, pessoal, são originários do pleroma, ok? Começou a loucura aqui da doidinha, tá? Mas vai já melhorar. Nós vamos resolver isso hoje com essa câmera aqui, tá? Ok? Voltou, né? Tio Robson, o negócio está complicado, né, tio Robson? Então, os humanos, eles são originários do pleroma.
E dentro dos humanos existe um elemento do Logos, do Cristo. Por quê? Porque vamos lembrar que Beatos vai ser chamado, o nosso pai, vai ser chamado de primeiro antropos. Cristo vai ser chamado de segundo antropos. Tá? E o espírito, que seria a Barbelô, nesse sentido, da linha de interpretação, é chamado de primeira mulher. Tá? Na verdade, é por meio dela que os aeons vão surgir, porque ela é o grande útero, né? Ela é a matriz divina, diríamos assim. Ok? As emanações vão brotar propriamente deles três, mas em tese, muito mais dela. Tanto é que é dela o autogênese, o primeiro antropos e o segundo antropos vão derramar luz poderosa sobre ela, e ela vai conceber o Cristo e, segundo algumas escolas gnósticas, a Sofia. Então eles são irmãos, não contrapartes, né? No sentido que Valentim vai chamar a contraparte de Sofia de Teletos e a contraparte do Cristo de Pneu. Ok? Por isso que o Cristo, estando na Terra, quem caminhou com ele foi o Pneu. Mas há aqueles que acham que a Sofia também pode ser interpretada como o Espírito Santo. Tá? Então, essa decorre de várias interpretações que as pessoas têm. Cada uma vai pelo caminho que acha que é correto. Eu prefiro acreditar que a Sofia não é a contraparte de Cristo, porque se assim fosse, né, Valentim teria afirmado isso. Valentim disse não, a contraparte de Sofia era Teletos. Agora tem outros que diziam não, a contraparte dela era o Cristo. Então, independente disso, Jesus veio em auxílio, tá? E veio através do Aeon Jesus exatamente para redefinir esse código, redespertar esse código. Esse código está dentro da nossa genética. Eu já falei isso aqui em vídeo, tá? A Zoe, que é a vida além da vida, é a vida divina, é a vida espiritual, está impresso no nosso DNA. É um elemento luminescente que se tem. Nós temos tanto isso que nós temos uma aura capaz de ser tirado foto e se verificar a aura de uma pessoa. Inclusive, hoje é capaz de se diagnosticar se uma pessoa está saudável ou não pela aura. A aura é o quê? As bordas do espírito, e não as bordas da alma. Ok? As bordas do espírito. Certo? Então, por isso que as ações de Jesus tiveram um efeito cósmico, não tiveram só um efeito, quando eu falo cósmico, quer dizer, teve um efeito que se propagou por todo o tempo e espaço. Tá? Ele criou uma ressonância, que nós poderíamos chamar de ressonância crística, que se perpetuou, que veio para reativar esse código dentro de nós que os arcontes tentaram diluir. Como é que os arcontes tentaram, de todas as maneiras, destruir isso? Que primeiro eles viram que Adão tinha, então tentaram arrancar de Adão, criando a Eva. Tá? Tanto que em alguns textos gregos a Eva é chamada de Zoe. Tá? Mãe dos vivos. Mas ela é mãe dos vivos no sentido... Ele não está falando do sentido biológico, porque para os gnósticos, as duas contrapartes funcionam, uma dá a substância e a outra dá a forma. Tá?
Então, o masculino dá a substância e o feminino dá a forma. Correto? Então, essa ação de Jesus, junto com o Espírito, com o pneuma, tá? Ou como alguns chamam de Espírito Santo, ele junto com o Espírito Santo, ele é o masculino e o Espírito Santo é o feminino, eles deram forma. Essa interpretação do feminino está clara, inclusive nas cartas de Paulo, quando Paulo diz assim mesmo: se o espírito daquele que habita em nós, que clama Abba Pai. Se você olhar implicitamente, quem é que começa a ensinar a criança a chamar papai? É o pai? Não, é a mãe. É ela que começa a dizer: chama o papai, chama, filho, chama. Chama papai. Ela ensina o filho a chamar papai. Chama mamãe. Chama mamãe. Então, qual é a função do Espírito Santo? Que é a mãe. Que é a dimensão feminina. A contraparte do Cristo, do Jesus. É a contraparte do Cristo, tá? É ensinar a chamar Abba Pai. Isso está claro nos textos do próprio Paulo, tá? Agora, Jesus, enquanto humano, né, aí vai a discussão, se amplia. Jesus teria uma contraparte, teria sido Maria de Magdala a contraparte feminina de Jesus? Jesus teria tido uma descendência, filhos? Quantos filhos Jesus teve? Há uma polêmica sobre isso, né? Há os que acreditam e os que não acreditam. Por exemplo, o livro de Urante conta a história de Jesus, mas Jesus é orientado a não ter filho nenhum, porque supostamente Jesus era o Miguel, o Micael de Nébaro, o mesmo arcanjo Miguel. O problema é que o Miguel, segundo interpretações hoje de muitos estudiosos bíblicos, Miguel era uma figura, apesar de ser quem como El, tá? Ele é sempre colocado como combatente, um exército, ele está com a espada na mão e está ali guerreando, matando o capeta, etc. e tal. Na verdade, hoje há intérpretes que dizem que Miguel tem muito mais semelhança com o Javé, tá? Do que propriamente com o Cristo. Porque Cristo não foi guerreiro nenhum. Tá? Ah, mas ele falou: eu vim trazer a espada e não sei o que. Não. Bem, essa frase de Jesus é a única frase que ele usou. Não tem outra. Em outra parte, Jesus falando nada sobre guerrear, matar e etc. Porque se ele fosse um guerreiro, ele teria... olha, Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele disse: não, rapaz, quem te falou isso? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, o meu pai mandaria aqui miríades vocês seriam detonados. Mas não foi isso, eu não vim para isso, não. Eu vim para dar testemunho da verdade, e os que são da verdade ouvem a minha voz. Por isso que eu digo, a gnose é para todos, mas nem todos são para a gnose. Muita gente não vai escutar a verdade. Pode você falar o que quiser, serão enganados e serão destruídos. Porque o que está vindo por aí vai pegar uma parte da terra muito grande, dessa região que nós habitamos. Tá? Então, o papel do Cristo é essencial na nossa compreensão hoje, pessoal. Não adianta. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui vendo o que se diz aqui a respeito do Cristo. Tá? Que mais tarde tem um vídeo onde eu vou falar alguma coisinha aí que eu sei que vai dar chilique em gente e vai dar ataque de pelanca. Né? Então, vamos lá. No material gnóstico copta, os nomes Jesus e Cristo raramente são escritos por extenso, mas indicados por código, como as letras IS e XRS.
Prestem atenção nisso, isso é muito importante, tá? Os códigos, tá? IS e XRS, com uma barra sobre eles, tá? Uma barra sobre eles. Nossa, tio Robson, como é que é essa história aí? Então, deixa eu só dar uma colocada aqui, tá? Então, era assim. Eles escreviam is, tá? Por exemplo, is, aqui é esse fora, colocava uma barra em cima. Ou então XRS, barra em cima. Ok? Presta atenção nisso, isso aqui é muito importante. Em muitos escritos gnósticos, eles não colocavam Jesus e Cristo por extenso. Por exemplo, ele não escreveu Jesus, como nós aqui, né? Ou Joshua. Vamos escrever Jesus aqui, Jesus. Ele não escreveu. Eles botavam, vamos lá, vamos escrever que eu colocasse aqui, JS. Ou então, JC. Ok? Barra. Alguém iria ler e ia dizer Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso aí? Importante, tá? Então, as nossas aulas aqui, elas visam esclarecer. Porque quanto mais claro for, o seu espírito vai entender o que nós estamos colocando aqui. Tá? A tua centelha divina vai entender. Certo? Então, vamos lá. Eu não vou, talvez, conseguir fazer hoje todo esse vídeo, mas a gente vai voltar com ele uma outra hora. Com barra sobre eles. Os estudiosos rotineiramente preenchem os espaços em branco, transformando is em Excel. Tá? Certo? A forma grega do nome hebraico Yeshua. Eles fazem isso com considerável licença poética, ausente de evidências textuais para apoiar a suposição de que os gnósticos usaram is para indicar suposta pessoa histórica chamada de Iesels, Jesus. Tá? Inclusive, há uma discussão sobre a palavra Cristo, porque hoje alguns estudiosos estão verificando que pode ter havido uma manipulação no texto para traduzir a palavra Christos por Cristo. Porque Christos quer dizer bom e Christos quer dizer ungido. Muito diferente os termos um do outro. Então, o nome seria Isocrestos. Tá? Então, seria Jesus o bom, o bondoso. Tá? Is também poderia ser traduzido de outra forma, Iasius, dando o nome Iasius, o curador. Vejam que a coisa muda, né? Um título em vez de um nome comum. Mas os tradutores assumem que Is indica Jesus do Novo Testamento. Em suma, os estudiosos não admitem a consideração de que Si possa indicar outra coisa senão uma pessoa literal cuja entidade é predeterminada. O mesmo se aplica a Cristo. O código para Cristo, XC ou XRC, não sei se foi isso que eu botei aqui? Não, eu botei XRS. Está errado. Tio Robson, eu vou aqui não tem importância não, tá, gente? Só para compreensão mesmo. A gente não está aqui para acertar tudo 100%. Senão eu ganhava na Mega Sena sozinho. Então, eles dizem a mesma coisa. O código Cristo XC ou XRC, que também poderia indicar Cristos, tá? Christos. Ou mesmo, olha aqui, ó, acabei de falar agorinha, Crestos. Em cópita fica assim, X, C como barra, sofre as letras X é a letra grega para CH e C, e o S cópita. Portanto, XC
igual a XHS. Os estudiosos preenchem XC para que caia Christi, nunca Christos, embora Christos seja mais consistente com a letra final, tá? Então, vejam que essa mudança tem muito a ver com o que nós estamos estudando, porque foi lançado agora recente a Bíblia de Marcion de Sinop em língua portuguesa. Eu acredito que não tenha mais à venda esse material, mas eu adquiri uma e vou mostrar no próximo vídeo, em que o nome escrito lá é Isocrestos. Isocrestos. Isocrestos é muito diferente de Christos, que é Crestos, quer dizer bom, quer dizer curador. Então, propriamente, era Jesus o médico, Jesus o curador. Tá? Importante isso aí. Mas eu não quero estancar esse tema agora, porque senão a gente vai prolongar muito o vídeo. Então eu peço a você que não perca o próximo vídeo, porque eu vou trazer aquele assunto e terminar esse estudo aqui com vocês, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.